Olá, pessoal! Nessa nossa aula, a gente vai discutir aí um tema de atualidades bastante interessante e polêmico, que diz respeito lá ao fim da condução coercitiva. O Supremo Tribunal Federal, analisando lá um pedido de análise de constitucionalidade a respeito da condução coercitiva, por 6 votos a 5, votou lá pelo fim da condução coercitiva, porque, teoricamente, ela seria inconstitucional. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que é a condução coercitiva? A condução coercitiva, normalmente, é autorizada pelo magistrado em relação à polícia para que essa coercitivamente, ou seja, com o uso da força, faça com que determinada pessoa que esteja lá respondendo por um determinado processo, ela coercitivamente seja levada a depor. Isso normalmente é utilizado quando aquele indivíduo, aquele cidadão, ele foi intimado notadamente em mais de uma oportunidade e, sem dar explicações, ele se furtou ao esclarecimento do depoimento. Lembrando que a legislação brasileira, obviamente, ela permite o direito do indivíduo ficar em silêncio. Ele não é obrigado a gerar provas contra si. Ele pode, por exemplo, comparecer numa condução coercitiva e, garantido o seu direito de permanecer em silêncio, dizer para a autoridade policial ou para o magistrado que ele não irá responder às perguntas. Bom, diante desse quadro, qual é o problema da condução coercitiva, então? É que nós temos uma divisão entre 2 grandes grupos de juristas que se refletiu lá na decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Existe um primeiro grupo, que foi liderado pelo ministro Gilmar Mendes, e a ele se juntaram outros ministros, como o ministro Celso de Mello, que alegaram que a condução coercitiva não tem previsão constitucional. Ela está presente lá num código de processo criminal, mas ela não teria amparo na própria Constituição. De que a condução coercitiva, ela lesa o direito do cidadão de permanecer em silêncio, de não gerar prova contra si. Ela lesa o princípio do direito de ir e vir do cidadão, porque compulsoriamente ele teria que ser levado para depor, mesmo que lá ele tivesse o direito de permanecer em silêncio. Isso foi considerado uma arbitrariedade por parte do Estado, que pelo menos temporariamente estaria, abre aspas, prendendo o indivíduo, levando-o a depor contra a sua vontade. Ponto. Essa é uma tese defendida pelo Gilmar Mendes, que foi acompanhada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma tese defendida pela OAB, e é defendida pelo Partido dos Trabalhadores. E no caso do Partido dos Trabalhadores, foi a condução coercitiva que foi imposta pelo juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula. E não é pelo fato simples, de que se tratasse da figura de um ex-presidente da República. É pelo fato de que o presidente, o ex-presidente Lula, nunca havia faltado a uma determinação de comparecimento para esclarecimento, ou seja, para que houvesse a oitiva, para que houvesse o depoimento. E, portanto, o PT reclamava de que, mesmo nunca tendo se furtado a comparecer em juízo ou perante a polícia para dar esclarecimentos no processo na qual ele era réu, mesmo que ele não tenha se furtado, o juiz Sérgio Moro foi lá e determinou a condução coercitiva do Lula para depor. E, nesse caso, o PT alega que houve uma violência contra o presidente Lula, porque ele poderia ser convocado a depor, e sem coercitivamente comparecer como vinha comparecendo antes. Bom,
A tese do grupo jurídico do Gilmar Mendes, que foi vitoriosa no Supremo, é que a condução coercitiva não tem amparo na Constituição, é uma ilegalidade, é uma violência contra o cidadão, já que o cidadão tem o direito de permanecer em silêncio, ele tem o direito de não gerar provas contra si, e ele tem o direito à presunção de inocência, e, portanto, ele não pode, mesmo que temporariamente, abre aspas, ficar preso para poder gerar lá um depoimento de maneira coercitiva. Ponto. Do outro lado, vem um grupo liderado pelo ministro Edson Fachin, que foi acompanhado, pela ministra presidente, do Supremo, a Carmen Lúcia, e por outros magistrados. Segundo eles, de fato, não há previsão constitucional para a realização da condução coercitiva. Ele está previsto num Código de Processo Criminal. Mas a condução coercitiva muitas vezes se faria necessária quando seguidamente o réu ele foi intimado ao comparecimento para prestar esclarecimento numa audiência perante o magistrado ou a autoridade policial, e tenha seguidamente e não manifestadamente não ido a essa audiência ou a prestação de esclarecimento para depoimento, mesmo que mantivesse o direito dele lá, ir até o depoimento e se permanecer calado. Então, o Edson Fachin defendeu que o instrumento era um instrumento do Estado brasileiro para garantir que ele fosse depor, já que o depoimento faz parte do processo de instrução criminal e que, portanto, é um dever do cidadão o comparecimento, mesmo garantindo o direito dele de ficar calado, e, na verdade, a condução coercitiva, abre aspas, seria um mal menor, porque a alternativa a ser utilizada na condução coercitiva é a prisão temporária ou preventiva, aquela na qual o magistrado delibera pela prisão temporária, por exemplo, de 5 dias, onde necessariamente se utiliza um remédio de uma dosimetria maior, que é a prisão, mesmo que temporária, para poder forçar aquele cidadão a fazer lá o seu depoimento, mesmo garantindo, repito, que ele possa permanecer em silêncio, que ele não seja obrigado a gerar provas contra si e que ele não queira responder às perguntas do magistrado, do Ministério Público ou da autoridade policial. E, portanto, o Edson Fachin disse que entre a prisão temporária ou preventiva e a condução coercitiva, o remédio da condução coercitiva seria uma dosimetria melhor do que a prisão temporária. Não foi essa a tese vitoriosa. A tese vitoriosa foi a tese defendida por Gilmar Mendes, da qual ele representa uma turma no Supremo que é identificada juridicamente como os garantivistas. Os garantivistas seriam aqueles que lutam dentro do Supremo para garantir o direito às liberdades individuais previstas na nossa Constituição e que, portanto, ninguém pode ser levado coercitivamente para depor. Por um outro lado, esse grupo garantivista vai fazer uma alegação de que o Brasil vive um momento de punitivismo, ou seja, de punição daqueles que cometeram infrações como casos de corrupção. Mas, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, a condução coercitiva, ela não acontece somente para crimes de colarinho branco, ela acontece em relação ao cidadão comum, que poderia coercitivamente ser levado, mesmo que com autorização do magistrado judicial, para depor, e que isso é uma violência contra um direito individual do indivíduo. Bom, diante dessa questão, é preciso a gente fazer algumas considerações. O efeito prático da proibição da condução coercitiva no Brasil, sem dúvida alguma, será o aumento das prisões temporárias e preventivas, que no que diz respeito à dosimetria, é um remédio muito mais amargo do que a condução coercitiva. Não entrando no mérito, se a condução coercitiva
ela deva ou não ser proibida no Brasil, fato é que os magistrados já começaram a mostrar, porque no final do ano passado, em 2017, o próprio ministro Gilmar Mendes tinha dado uma liminar proibindo a condução coercitiva no Brasil, e agora você teve o julgamento no Pleno do Supremo. Desde lá, aumentou em mais de 33% as prisões temporárias, porque o magistrado ele intima o cidadão a comparecer para depoimento, a autoridade policial faz o mesmo, o cidadão simplesmente não comparece e para que haja o andamento do processo, né, a autoridade policial ou o próprio magistrado de ofício determina a prisão temporária ou a prisão preventiva, que é um remédio, repito, muito mais amargo do que a condução coercitiva. Então, sob o ponto de vista meramente pragmático, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor aqui da Lá Concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a Lá Concursos, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.